Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula 12 agora a gente vai falar sobre análise de funções. Na verdade, essas aulas que vão vir agora serão todas de análise de funções. A gente vai ver diversas propriedades das funções. Esse conteúdo que geralmente cai em prova, né? Então a gente vai pegar legal esse conteúdo aí de continuidade e descontinuidade de funções. Então, vamos lá. Continuidade e descontinuidade de funções. Pessoal, para uma função ser contínua, é dada uma função qualquer, e para ela ser contínua, geralmente pede, né? São duas questões. Mostre que ela é contínua em toda a reta real, ou veja, né? Analise aí, vê se ela é contínua no ponto 2, no ponto 0, enfim. Ou então encontre a descontinuidade, ou coisa parecida. Está tudo no mesmo, o cálculo é o mesmo. A primeira regra é que o ponto pedido na questão tem que estar no domínio da função. O número pedido tem que estar no domínio, né? Até botei aqui entre parênteses. O que acontece? E essa primeira regra para mim é a mais importante. Porque essa regra, aplicando essa regra, eu vejo exatamente onde ela é contínua e onde ela é descontínua. Bacana, né? Então, essa regra aqui é crucial. E você sabendo isso aqui, você acerta todas. Os outros é só você, de acordo com a resposta aqui, se é contínua ou não, o outro você só vai fazer para concordar, né? Quais são os outros? Aplicar o limite de f de x, né? O limite de f de x tem que ser igual ao número qualquer. Ou seja, ao substituir o número pedido na questão, vou até botar um exemplo aqui, pessoal, para ficar mais fácil. X ao quadrado menos 2. O ponto pedido na questão tem que estar no domínio da função. Pessoal, o domínio é o valor de x. X aqui pode ser qualquer valor? Sim. Ele não está numa fração no denominador e também ele não está numa raiz quadrada ou de ordem par, né? Porque aí ele não poderia ser negativo. X pode ser qualquer valor real. Então, aqui eu já digo com inteira certeza a vocês, com inteira certeza, só com a primeira regra, que essa função aqui é contínua em toda a parte real. Ela não tem descontinuidade. Só com a primeira regra. Por isso que eu te falei, a primeira regra, para mim, é a mais importante. Claro que você tem que fazer, né? Muito exercício nem aplica a primeira regra. Mas ao aplicar a primeira regra nos exercícios que não tinham, eu descobri a mesma coisa. Exatamente a coerência, né, com as outras regras. Então, para mim é mais importante e é mais fácil, né? Você vai analisar o x, ver se ele pode ser qualquer número. Pô, Alexandre, aqui não pode ser 2, né? Ó, se não pode ser 2, ela é descontínua no ponto 2. Ela é contínua em toda parte, menos no ponto 2, tá bom? O limite de f de x tem que ser igual a um número qualquer. Pessoal, o limite é f, né? Vamos supor que aqui a gente não pode substituir isso aqui por um número específico, né? A gente vai dar um exemplo tipo a. A é uma letrinha variável que a gente inventou, que pode ser qualquer número real. Tá? A pode ser qualquer número real, pode ser 5, 10, 20, 2000, não interessa, positivo ou negativo. Né? Então eu vou substituir aqui por A, então vai ficar f de A. F de A aqui vai ficar A ao quadrado menos 2. Então A ao quadrado menos 2 dá um número real. Não dá? Isso aqui não dá infinito? Dá infinito? Não dá infinito. Dá mais infinito? Não dá. Então dá um número real. Então tá show, então tá de acordo com a regra 2. E o limite, quando x tende a A pela direita, né? O A pela direita, você vai substituir o quê? Pelo A pela direita, né? Pelos valores pela direita de A, que vai dar um número real também, é a mesma coisa que substituir, né? Vai ficar A ao quadrado menos 2. É a mesma coisa, a gente já aplicou o limite. Vai dar um número real? Se for pela esquerda, é um número real também. Então, o limite lateral também tem que ser um número real, o f de A tem que ser um número real, e tá aí, ó. E o domínio é toda a reta real. Então ela é contínua em toda parte. Essa função é contínua em toda parte. Agora eu vou dar um outro exemplo a vocês. Aqui, ó. X menos 2, aqui em cima é 1. Analisa essa função aqui. Ela é contínua em toda parte? Primeira regra. O ponto pedido tem que estar na questão. Eu não pedi nenhum ponto. Ah, mas então eu vou analisar no genérico. Qual o valor que o meu domínio não pode ser aqui? Ah, é 2. O domínio não pode ser 2. Tá. Então eu vou dizer aqui, ó. A função ela é contínua em toda parte, exceto o número 2. Ah, mas aqui pediu o número 3. Veja se é contínuo o número 3. Aí eu substituo por 3. 3 pode. Ela é contínua no ponto 3. Ela é contínua, na verdade, ela é contínua em qualquer ponto, menos no ponto 2. Porque no ponto 2, pessoal, isso aqui é um zero. Né? E um zero não pode.
Se fosse aplicar o limite de f de x, ver se ela no ponto 2, eu ia substituir pelo 2. Ia ficar 2 menos 2, né, 1. Ia ficar 1, 0. Quanto é isso aqui? Mais infinito. Limite lateral, a mesma coisa. Seria a mesma substituição, né? É o limite, quando x tende a 2, é só substituir por 2, vai me dar 1, 2 menos 2, vai me dar 1, 0. A mesma coisa, não muda nada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aí vai depender, né? Se fosse do lado esquerdo, né, o sinalzinho de menos, ia dar menos infinito. Se fosse do lado direito, que é o mais, ia dar mais infinito. Tá, isso aqui é um número real? Não. Então ela é descontínua em que ponto? No ponto 2. Agora substitui para os outros pontos agora, para ver. Por 3, por 4, por 5. Ela vai ser contínua. Isso aqui vai me dar um número real. Aqui, por exemplo, se fosse por 3, só aqui, ó, 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Ia ficar 1 por 1, que ia dar 1. 1 é um número real? É. Mesmo se fosse fração, fração também é número real. Tá bom? Então, esse é o conceito. Primeira coisa, o ponto pedido tem que estar no domínio. Isso se pedir algum ponto, né? Agora, assim, procure, acha a descontinuidade. Você vai ver exatamente qual o número que não pertence ao domínio. Esse é o ponto de descontinuidade. Por isso que eu disse, esse para mim é a regra mais importante em continuidade e descontinuidade para quem está aprendendo. Tá bom? Por quê? Você viu, o domínio não pode ser, o x não pode ser, sei lá, 30. Então, ela é descontínua no ponto 30. Isso é batata, tá bom? Aqui temos um exemplo, né? A pergunta pode ser diversa, pessoal. Acha a descontinuidade. Veja se é contínua no ponto 3. Várias perguntas. Então, a gente vai achar aqui, vamos supor aqui, acha descontinuidade. Tá bom. Primeira coisa, o meu x tem que pertencer ao domínio. O meu domínio tem que ser qualquer número real. Então, x pertence aos reais. Né? Tal que tem alguma regra? Tem, claro que tem. Isso aqui é uma fração. Então, eu pego quem está na fração, né? Tem que ser diferente de zero. Quem está no denominador aqui tem que ser diferente de zero, porque isso aqui não pode dar isso aqui, ó, 1, 0. Então, passo esse 2 para lá, o x não pode ser o quê? O x não pode ser 2. X tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se o x é 2, isso aqui zera. Então, ela é descontínua no ponto 2. E para provar ainda, você pode fazer ainda o limite lateral quando o x tende a 2 pelo lado positivo, pelo lado negativo, que aí só vai encontrar aí o f de 2, né? O f de 2 aqui, o f de x com f de 2, que é só substituir pelo 2 lá. Aqui vai ser mais infinito, se for pelo lado negativo vai ser menos infinito, se for por aqui vai ser mais infinito. Ou seja, não me resultou um número real. Então ela é descontínua no ponto 2, que ela é contínua em qualquer ponto. Então a gente vai fazer alguns exercícios para a gente fixar bacaninha essa ideia. De antemão, quando você vê perguntar se é contínua, veja se é contínua no ponto 3. O 3 pertence ao domínio. Não pertence ao domínio? 3? O x pode ser. O único valor que não pertence ao domínio aqui é o 2, porque ele zera aquilo ali. O 3, então tá bom. Então, ó, ela é contínua no ponto 3 porque o 3 pertence ao domínio. Limite lateral no ponto 3, à direita. Limite lateral no ponto 3, à esquerda. Vai fazer o limite lateral à direita e o limite à esquerda de 3, né? Vai dar um número real qualquer. E o f de x, né? O f de x quando x tende a 3, né? Que é exatamente substituir lá também por 3, é a mesma coisa. Fica 3 menos 2, que vai dar 1. Né? E aqui também vai dar 1. Aqui também vai dar 1. Ou seja, ela é contínua. Número real, número real, número real. Todos eles são iguais. Ela é contínua no ponto 3. Pessoal, pode acontecer de ser contínua com intervalo. Nesse caso, os limites laterais serão diferentes. Mas isso só acontece quando existem duas regrinhas. Por exemplo, ali, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó, você vai ter que aplicar, vai estar escrito bem ali assim, ó. Veja se é contínua no ponto 3, certo? Aí vai ficar x ao quadrado para x maior ou igual a 3. E x menos 2, né? X menos 2 para x menor que 3. Então, nesse caso, os limites serão diferentes, né? Então, aqui, ó, o limite, quando x tende à direita, você vai usar o quê? O x ao quadrado. Então, aqui será um x ao quadrado. Você vai substituir o x pelo 3, né? Isso aqui vai dar 9. Né? Vai dar 3 ao quadrado, que dá 9. Quando for à esquerda, né, no caso negativo, você vai usar o de baixo, ó, x menos 2. Aí, no caso aqui, x menos 2. No caso aqui será 3 menos 2, né? 3 menos 2 dá 1. Ela será contínua com intervalo. E qual seria o intervalo aqui? Seria o intervalo entre 9 e 1? Não, não seria esse intervalo. Pelo contrário, aqui nesse caso, vou só limpar aqui, ó. A gente descobriu dois valores porque tem duas regrinhas, né? É raro acontecer isso, pessoal. Muito raro, mas vai que aconteça, né?
Ó, apliquei as duas regrinhas de acordo com o que vai subindo e descendo. Então, olha só, como aqui só vai descendo, note, né, que aqui só vai descendo, só vai pelo lado negativo, né, o x menos 2 aqui, pessoal, estou falando x menos 2, só vai descendo. Então, o intervalo é de menos infinito até chegar ao 1, certo? Esse é o primeiro intervalo. Já o outro intervalo, como só vai subindo, aqui é 3 ao quadrado, mas se eu for substituir por o próximo, seria 4 ao quadrado. Então, aqui só vai subindo. Então, o outro intervalo seria de 9 até o mais infinito. Então, são esses dois pontos de intervalo, de infinito até 1 e de 9 até mais infinito. Então, ela é contínua nesse intervalo. Como eu disse antes, é raro isso acontecer. Então, a gente define aí pelo domínio, se ela é contínua ou não. E se for contínua com intervalo, geralmente tem duas regrinhas que é imposta. Com essas regrinhas, você aplicando as regrinhas, você consegue definir aí o intervalo que é, né? Por exemplo, aqui você só vai substituir por números menores que 3. E aqui por números maiores. Aí isso D2 aqui, que aqui só vai diminuindo até chegar ao menos infinito, né? E depois, a partir do 9, só depois do 9 que ele começa a subir até chegar ao mais infinito. Então, esses são os dois intervalos. Então, pessoal, o conceito de continuidade de funções é esse mesmo, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí, legal. E eu vejo vocês lá. Então, até a próxima aula de exercícios aí. Então, obrigado a todos os inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva, que você vai ajudar muita gente. Inclusive, vai ajudar você mesmo, pois a gente vai botar sempre vídeo, aulas bacanas aí, para estar sempre divulgando esse conhecimento, tá bom? Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!